Meus amados investidores, eu fiz aqui um levantamento de algumas empresas negociadas na nossa querida bolsa AB3 que você deve ficar longe, mas muito longe delas. Essas recomendações, na verdade, não é para você vender, não é para você comprar, mas são empresas que você realmente tem que prestar bastante atenção porque podem trazer um perigo para você como investidor. Por que essas empresas são perigosas? Elas são empresas perigosas porque não geram lucro consistente. Muito pelo contrário, diria, são empresas que não geram lucro absolutamente nenhum. Tem problemas de fluxo de caixa, como você já pode ter visto aqui em alguns outros vídeos que eu tenho na playlist de investimento em ações, que a coisa mais importante de uma empresa é o lucro, mas um lucro sem fluxo de caixa positivo também não serve para nada, então não gera um lucro consistente, não gera um fluxo de caixa, e normalmente essas empresas aqui que eu listei, a grande maioria delas tem problemas administrativos, ou seja, elas estão em recuperação da ação judicial. Então eles já têm vários problemas para pagar as suas dívidas, né? As dívidas dessas empresas. E algumas delas são inclusive bem famosas. Por exemplo, Gradiente. A Gradiente é uma empresa que tinha vários eletrônicos uma vez, né? Até a televisão tinha. Só que eles fabricavam televisões de tubo e não conseguiram acompanhar a tecnologia, né? Faltou reinvestimento, faltou visão de mercado, não conseguiram acompanhar. E a Gradiente hoje é uma empresa em recuperação judicial, tem aí um prejuízo de 65 milhões de reais em 2019 e tem um patrimônio líquido negativo em 904 milhões. A gente vai falar bastante nesse vídeo sobre patrimônio líquido negativo. Isso significa que se pegar todos os ativos, ou os estoques, caixa, investimentos, aplicações financeiras, e subtrair os passivos, que são basicamente as dívidas, empréstimos, fornecedores a pagar, vai faltar dinheiro, falta grana. Então se liquidar, vender tudo que a empresa tem, faltam 904 milhões de reais para a Gradiente pagar as suas dívidas. Então muito cuidado, que é uma empresa que muito provavelmente não vai ter uma recuperação. No setor de hotelaria, a gente tem a rede de hotéis Otton. Essa rede de hotéis Otton tem 137 milhões de prejuízo em 2019 e um patrimônio líquido negativo de 384 milhões. Então, se vender todos os imóveis, vender tudo que eles têm, ainda ficam devendo 384 milhões de reais. Na construção civil, você pode ver aqui que tanto aqui na construção civil a gente tem o Enepar, a gente tem o PDG Realty e aqui antes também com a rede de hotéis Otton, né? São muito ligados ao setor imobiliário. O setor imobiliário é um setor que é muito necessitado de capital, porque para você construir um prédio, para você construir um hotel, para você construir uma represa, para você construir qualquer coisa, vai muito capital, vai muita grana. E esse é um problema que faz com que essas empresas costumem se alavancar bastante, ou seja, elas pegam bastante dinheiro emprestado. Se as coisas vão bem, ok, elas têm um bom lucro. Só que, como o mercado é muito cíclico, né, ele anda em ondas aqui, o que acontece é que muitas vezes as empresas têm prejuízos e têm prejuízos muito grandes. A Enepar teve um prejuízo de 451 milhões em 2019. E a PDG Realty teve um prejuízo de 782 milhões de reais em 2019. São números absurdos. Como que alguém pode perder 780 milhões de reais, gente? É muita grana. Mas a coisa fica pior. A gente tem a Sansui. A Sansui teve um prejuízo que não foi tão grande em 2019, né? Foi de 185 milhões. A Sansui faz aquelas lonas. Sabe os caminhões, né? Tem os caminhões lá bem bonitinhos, né? Aí tem a carreta aqui. E aí tem vinilona Sansui, né? Faz a lona para os caminhões, basicamente. Então ela teve um prejuízo de 185 milhões em 2019. E se liquidar tudo, ela fica devendo, pasmem, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Gente, é muita grana para ficar devendo, né? E não tem de quem cobrar. E o mais triste dessas empresas em recuperação judicial é porque, ok, é engraçado falar do código da Manguinhos, por exemplo. Mas é uma coisa triste, porque do outro lado, na empresa da Manguinhos, na rede de hotéis Otton, são pessoas que trabalham lá, são famílias que trabalham lá. E o administrador pode ter feito caquinha, mas muitas vezes os funcionários estão só ganhando a vida deles, né? Dirigindo os caminhões, fabricando lona, cuidando dos hotéis, refinando o petróleo. Então muitas pessoas não têm culpa e os empregos dela estão vinculados com essas empresas. E aí a coisa começa a ficar pior aqui na Manguinhos. Ó, prejuízo de 228 milhões em 2019 e o patrimônio líquido negativo de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Gente, quer ver a coisa piorar? Saraiva.
A Saraiva teve um prejuízo de 351 milhões e um patrimônio líquido de 320 milhões. Ah, Kleber, você falou piorar, mas a Saraiva tem números menos piores do que da Manguinhos. Será? Proporcionalmente, a situação da Manguinhos é muito pior, né? Porque tem muito mais ativos, tem muito mais faturamento envolvido. E a Saraiva, basicamente, ela pode desinvestir, né? Pode fechar lojas em shoppings que não são lucrativas, fechar lojas em coisa, e tem aí uma chance ainda de recuperação. Pode investir no e-commerce, pode... Difícil, né? Ela batalhar contra o Amazon e Magalu agora, mas ainda tem uma chance. Mas o pior caso de todos, e que é a empresa mais polêmica da Bolsa 2019/2020, é a Oi. A Oi, gente, olha esses números. Teve um prejuízo de 9 bilhões de reais em 2019, um patrimônio líquido positivo de 8 bilhões. Esse prejuízo de 9 bilhões é muita grana que foi perdido. É muita grana perdida. Então a empresa está muito mais lençóis. Mas ainda existe chance de recuperação, porque o patrimônio líquido da empresa, ela tem muitos ativos, ainda é positivo. Então pode haver aí interesse de outras empresas comprarem, de fusões, esse tipo de coisa, né? Já hoje já tá sendo meio que negociada aí. Então ainda existe alguma salvação e todo mundo gosta do profeta que pode se salvar. Então talvez a Oi seja o profeta que pode se salvar, talvez não. Mas eu, Kleber, não corro esse tipo de risco na minha carteira. Prefiro empresas sólidas, lucrativas. Porque o que acontece é que no longo prazo a cotação segue o lucro. Então, se a Oi, por exemplo, sair dos menos 8 bi e começar a ter lucro, é óbvio que a cotação dela vai disparar. Porém, eu, Kleber, prefiro uma empresa que já tem lucro e crescer um pouco menos, mas a chance de virar pó também é muito menor, né? Então, muitas dessas empresas estão em recuperação judicial, tem todos os credores de olho, perderam a administração, né? Um monte de coisa, é basicamente rolo. Então, eu te aconselho a ficar com o olho bem aberto em relação a esse tipo de empresa. E se você quer ser um investidor melhor, eu te convido a fazer parte do Novo Investidor. Aqui embaixo na descrição tem o link, é um projeto bem legal que a gente está fazendo, tem comunidade para investidores, tem aulas que não acabam mais, então para você realmente se tornar um investidor melhor. E se você gostou desse vídeo, ajuda eu aqui, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? E me segue lá no Insta. Porque esse vídeo aqui é um conteúdo exclusivo do YouTube. Lá tem vários outros conteúdos exclusivos. Beleza? Um beijo, um abraço e vejo vocês no próximo vídeo.